Gente, boa noite a todos e todas. Iniciando mais um Saque Sangue. O tema de hoje é condicionamento. É um tema que dá para a gente explorar bastante. Condicionamentos. E vou começar perguntando se vocês, alguma de vocês, né, ou o Victor, ou o Donner, já participaram de uma pescaria. Já pescou, Valéria? Não, Victor? Que Já eu lembre, pescou? não. Eu Não, nunca não. pescou, Valéria? Não. Donner já pescou, né, Donner? É uma coisa Sim, meio assim, cruel, né? Mas é isso sim. aí, né? Pescar. Lilian já pescou? Boa Só em noite, tudo bem? Oi, Luciana. Eu já pesquei. Ah, legal. Eu, eu morei na roça. Isso, bem bacana, Luciana. Lilian, você já pescou? Só em pesqueiro, Ah, tá, mas sabe como é que funciona, né? mais ou menos. Aham. Então vamos lá. Você vai colocar uma isca. Geralmente tem uma boinha. Às vezes não tem, mas você já pensa que tem uma boinha. Aí você vai jogar, né, Luciana? Você que já morou na roça, você É, sabe. Jogou lá no tá. lago, né? No rio, no lago, e vai ficar esperando. Daqui a pouco, o peixe começa a beliscar, que a gente chama. E aí a boinha vai afundando. Ele não vai abocanhar de uma vez, ele não vai fisgar de uma vez. Ele vai abocanhando. Quando a boinha. Aí, você fica ali esperando. Quando a boinha afundar de uma vez, você puxa de volta. E aí que o anzol entra. Ó, que coisa cruel. Entra na boca, né? E aí começa ele se debater e tal até sair. Isso que acontece, né? Esse evento chama fisgar o peixe. Fisgar o peixe. Então, nota que quando você joga a isca atrai o peixe. O peixe ele é atraído porque é um alimento, né? Então, ele é atraído pelo instinto e pela fome também, né? E aí ele fisga na hora que você puxa, tem duas puxadas, uma contra a outra. Você sentiu que ele puxou, você puxa de volta e aí o anzol entra mais. Eu tenho que falar assim porque é verdade e também vai servir aqui para gente. Então são duas forças e quanto mais o peixe puxa, mais o anzol entra. Notou isso? Então é assim, Valéria, funciona para quem nunca pescou aí. O Vitor, viu, Vitor? É assim que vai essa pesca de anzol. O Donner, tá certo, Donner? É isso mesmo, né, Donner? É assim que é. Beleza. É, sim. Leide, sem paciência nenhuma para pescar. Ativa meu modo máximo de ansiedade. É ótimo isso para você notar, Leide, né? Se você tem que ficar parada, esperando, né? Para você notar o outro lado. Por que que você não consegue parar, esperar? Porque existe uma pescaria acontecendo dentro de você. Entendeu isso, Leide? É uma pescaria acontecendo dentro de você. Então, o que que são os condicionamentos? Você pensa alguma coisa que te atrai. Então, a atração é uma circunstância básica para pescar. Se você jogar sem a isca, o anzol sem a isca, não tem atração. Então, você jogou o anzol com a isca, começa a haver a atração. O pensamento sobre você, o que que vai acontecer comigo?
é uma preocupação. Então, todo mundo sabe o que é isso. Preocupação é a pescaria da mente, vamos chamar assim, né, por enquanto. Então, tá ali uma isca. E essa isca, geralmente, o conteúdo dessa isca, do que essa isca é formada? De uma preocupação, de algo que não aconteceu, de algo que vai acontecer e que pode ser que te afete. Então, essa preocupação causa uma inquietação, que é o que a Leide trouxe aí, que é uma ansiedade, né? E essa preocupação é a isca. Quando você vai e abocanha a preocupação, a isca entra na boca, né? Existe a fisgada. Então, você é fisgada. Quando você é fisgada, você deixa de ter opção, assim como o peixe. O peixe puxa de um lado, você puxa do outro, o anzol entra mais. Então, você perde a capacidade de se distanciar, né, de neutralidade. Você perde a capacidade de neutralidade. E aí, viu, Leide, que você gostou dessa imagem, né? Daquela moça que está arrumando um arranjo de flores num vaso e dá 2 passos para trás para ver melhor. Então, Sim, foi sensacional essa analogia, amei. oi, amor, né? Então, eu vou te dizer até Amor. quem que falou isso aí. É uma mestra zen americana, né, que já faleceu, mas o nome dela é Charlotte Jokobeck. Se quiser depois procurar no Google aí, é bem interessante a obra dela. E ela, em uma das palestras, né, que foram depois transformadas em livros, ela diz ela coloca essa imagem muito simples, mas muito verdadeira e eficiente, né? Então, antes do peixe, no caso a gente, antes do peixe ser fisgado, o peixe ainda tem uma chance, tem uma opção, né? Antes dele começar, quando ele começa já a beliscar, que a gente fala, ele já está a um passo de ser fisgado. O próximo passo é ser fisgado. Então, coloca essa questão da pescaria aí para você como um aprendizado. Né, Luciana? Não é assim que funciona a pescaria, Luciana? Não sei se você está aí. É assim mesmo. Estou aqui. Beleza. Então, ó, então põe isso na sua vida. Tenta colocar isso em prática. Tenta colocar isso em prática. E o que é a isca? O pensamento. O pensamento vem e puxa você. Então, o que o pensamento tem? Magnetismo. Ele te atrai até ele. E depois ele abocanha, né? Ou, caso contrário, você abocanha o pensamento. E aí o pensamento puxa você. E aí o anzol entra na boca e não adianta você lutar mais. E no fundo você nem luta, você se entrega aos pensamentos. E o que o pensamento vai criando quando ele vai se encadeando com outros pensamentos? Que aí a gente pode dizer que é a linha já sendo puxada, né? Então tem o anzol, tem a linha que vai sendo puxada e você continua sendo puxado, que é uma coisa atrás da outra, é um pensamento encadeado no outro. E aí a preocupação está carregada de emoção, ela não está neutra. Então,
isso que te leva, essa linha que vai sendo puxada, ela é uma linha que vai causando uma angústia, que aqui a Lady chamou de ansiedade, né? Ela vai causando um desconforto, ela vai causando uma inquietação. Então, não é uma coisa que você vai ficar impune, né? Você vai começar a se punir. E o que que é isso? Trocando em miúdos, é sofrimento. E como isso vira uma coisa assim, um hábito constante, um ciclo vicioso, a gente faz isso o dia inteiro. A gente começa a ser fisgado, 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 né? Os pensamentos não param, né? Mas se a gente tiver um espaço entre o pensamento, né, e essa atração, né, se você não for capturada ou capturado por essa atração, você pode até sentir a atração, mas não ir até o pensamento. O magnetismo pode acontecer, mas você não precisa chegar perto. Por quê? Você notou que ali tem um anzol. Não é alimento, é anzol. É um alimento junto com um anzol. Então, é algo muito prático, mas que você pode fazer a todo momento. Você vai se colocar, né, nessa situação da pescaria. Eu estou sendo fisgado a todo momento, fisgado a todo momento. E o que que isso traz? Sofrimento, porque geralmente é uma preocupação sobre algum fato totalmente inútil. Porque depois, quando você vê por que que você foi fisgada, se desgastou, discutiu com alguém, né, teve raiva, teve sentimentos perturbadores, emoções perturbadoras, depois de você passar todo esse desgaste, de repente é uma coisa boba, né? Ô, Ai, Maurício, fala, Leide. posso, Vamos posso lá. dar um exemplo? Nossa, Diga. impressionante. Eu moro aqui na Tamandaré, que é um bairro Sim, que você deve conhecer aqui da cidade, e conheço. a gente está abaixo daquela represa dos Mocas, né? Isso. E esse final de semana teve um problema lá. Eu estava viajando e me ligaram, falando que o bairro estava começando a encher e tal, porque estava com uma das comportas tinham estourado lá da represa. E aquilo me Ah, impressionou tanto que hoje, o dia todo, eu fiquei só pensando nisso, e eu vivi o sofrimento sim, como se a represa tivesse estourado. Eu estava a ponto de estourar. Sabe quando você. Olha que coisa maluca quando a gente alimenta, né? Que sim. coisa impressionante. E aí eu fui assistir vídeos na internet daquela represa de Brumadinho que piorou toda a situação. Então é impressionante o poder que o pensamento da gente tem, porque eu ainda estou aflita, mas por uma coisa que não aconteceu, não vai acontecer e que o meu pensamento não sai dali. Exatamente. Isso é o quê? Sofrimento. Em resumo, é sofrimento. Então, a nossa vida, se você continua sempre procedendo dessa forma, né? A maioria da gente procede dessa forma, se engatando no sofrimento, a nossa vida vai ser só sofrimento. Porque não sabe de outra coisa, porque a coisa depois começa a ficar criar uma tendência, entendeu? Você falou da ansiedade, né, Leide? Aí você fala, você já está carimbada com aquela coisa, eu sou uma ansiosa, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. O que que quer dizer isso? Já se tornou um vício, não é hábito. O vício e hábito, a diferença é o vício faz mal, o vício perturba, né? O vício desequilibra. O hábito faz bem, né? Vamos lá, eu tenho o hábito de fazer meditação, é uma coisa. Eu
tenho o hábito de... Agora, vocês podem ter esse hábito, né? De pensar ou de criar um espaço, porque eu já percebi a configuração da pescaria, né? A pescaria vai estar acontecendo, eu estou no meio da pescaria. Aí você pode se adiantar um pouco, né, Leide? Olha, não aconteceu ainda. Eu vou te dar uma dica muito legal. Fala, João. A dica, Leide, para você sair pelo menos daquela crise mais forte, como você falou, ó, queria até chorar, né? Você faz o seguinte: você está na sua casa aí, né, Leide? Eu tô assim, tô em casa. Olha aí, o que que tem em volta? Vai falando para mim aí. Eu tô na cozinha fazendo janta. Isso. Aí você viu um Tem um fogão, tem um fogão fogão, aí. É. isso, Armário, tem um armário, pia, micro-ondas, parede, churrasqueira, parede, chão, chão, piso. teto, piso, sim. Quando você desviou a atenção para o que está em volta de você, você quebrou a sequência de pensamentos. Sim, Aí, a mente, vamos chamar assim por enquanto, não existe essa dualidade, mas vamos chamar, ela vai jogar outra isca. E aí a gente, como já tem essa tendência de pegar a isca, nós vamos correr atrás da isca de novo. Mas se você conseguir, né, perceber que a isca foi lançada e que você está chegando perto dela, e ter isso aí a gente vai falar que é um discernimento. Ter o discernimento de não abocanhar a isca e não ser fisgada, a sua qualidade de vida melhora. Porque a qualidade da sua mente, vamos chamar assim, né, melhora. A mente vai ficando mais espaçosa. Então, vamos agora com essa outra imagem. Os pensamentos vão parar? Não, né? O que que pode acontecer? Vamos fazer essa analogia. Se você tem um copo de água cheio de sal, né, ou cheio de pensamentos, você está numa concentração de pensamentos. Então, a mente ela está contraída, vamos dizer assim, e você não tem muita chance, porque você está cercada de iscas. Você só vê isca na sua frente. Agora, se você tiver uma mente espaçosa, vamos dizer, do tamanho de uma piscina, do tamanho de um lago, a isca que está ali, às vezes está tão separada uma da outra, os pensamentos estão ali. Mas você não está nem vendo, não está nem percebendo. Né? Então, isso que a gente está falando aqui é muito prático e pode ser colocado em prática. Né? Você pode. Por quê? Quando você encadeia uma coisa na outra, nasce, viu, Leide? Uma história que você conta para si mesma. eu tô aqui. Não, então, que é a história da barragem, que você começou a contar para você mesma. E quando você vai contando essa história, o seu medo vai aumentando, sua preocupação vai aumentando, porque você já está fisgada, já houve, você já foi fisgada. Só que a fisgada acontece e depois acontece a puxada da linha. Quando a linha é puxada, a fisgada já aconteceu, a puxada da linha é a história que está acontecendo sobre aquele fato, tá? Então, olha, não aconteceu ainda, mas o medo tem esse processo, né? A preocupação, preocupar-se antes, né? A preocupação é sempre sobre algo que ainda não aconteceu, né? Por isso que ela é pré-ocupação. Ocupação é algo que está acontecendo. Preocupação, algo que não aconteceu. E já estou me ocupando disso.
Então, antes da represa estourar, antes até umas coisas mais, assim, banais, né? Algo que você não queria que acontecesse, mas também não vai fazer grande diferença, né? Cada um pode aí pensar numa coisa, né? Ah, tá bom também, se não acontecer isso, mas eu gostaria que acontecesse. E aí você fica investindo nisso. Ah, eu gostaria que acontecesse isso, gostaria. Quando você percebe, você está tão envolvido, ou tão envolvida nisso, que você não tem chance de se desprender, que é a fisgada. Fisgou, já foi carregado. Tem como sair disso? Você vai começar a sofrer pra caramba. Tem como sair disso? Tem. Olha em volta. Tem uma árvore, está chovendo, não está chovendo. Onde eu estou? Quebrou a sequência da história. Parou de ser contada a história. Aí você nem sabe o que você estava pensando. Aí você fala assim, nossa, o que eu estava pensando mesmo? Aí se você fala, nossa, será o que eu estava pensando mesmo? Você volta a ser capturada, né? E isso aí, gente, a gente passa uma vida fazendo. Então, a gente está tão acostumado, é tão automático isso, que de repente isso tem que ser uma prática. Isso que eu estou passando hoje tem que ser uma prática, né? Que é o sadhana, tem que colocar isso em prática e ser uma prática constante. Porque só com a prática você vai poder ter um antídoto para desviar aquela tendência de sempre estar fazendo isso, né? Então, isso, na verdade, você está criando um espaço maior, criando um espaço maior, né? Preocupações de trabalho, preocupação com relações, preocupação, né? Diversas não vão dar em outra coisa a não ser sofrimento, né? Então, mas não adianta você pensar isso, porque isso não é racional, não é racional. Isso não é intelectual. Qualquer um sabe disso. Adianta você ter preocupação? Não. Ah, agora eu descobri que não adianta eu ter preocupação. Beleza, era isso que faltava. Então eu vou jogar fora as minhas preocupações. Eu achava que eu não podia jogar fora as minhas preocupações. Eu achava isso. Quer dizer, ninguém acha isso, gente. E por que que não larga? Não larga porque não sabe? Não, não pertence à racionalidade. Não pertence. Então, como não pertence à racionalidade, você não consegue parar com isso de forma intelectual. Nossa, não é bom eu ficar me preocupando. Não, não vai adiantar nada fazer isso. Tem que fazer uma prática. Tem que acostumar de outra forma. Tem que parar, respirar, tem que ter um espaço. Você tem que ter o seu. Sentir que você tem o seu próprio espaço. Se você não sente que você tem o próprio espaço, você está no copo d'água apertado. Apertada junto com a porrada de isca, junto. Né? E ali não tem outro jeito. Você vai ser fisgada. Porque a isca exerce uma atração, tem mais essa. A isca não é algo neutro. A isca exerce uma atração. E essa maior atração que a gente pode perceber é que a isca sempre está no centro de cada isca, está você mesma, você mesmo. Então a Leide falou da represa e tal. Quem que vai, se você não morasse nesse lugar, você jamais estaria preocupada. Mas você está preocupado com você, com a sua família, tal. Nada mais justo, né? Ok, né? Isso é uma coisa, vamos dizer assim, que a gente pode entender, né?
Vamos, é lógico, né? Qualquer um se preocuparia. Mas o que está em jogo aí? Você, a sua família. A nossa família é um prolongamento nosso. Então, na verdade, você está pensando mesmo aí em você. Ah, Mas eu acho, Maurício, que é assim, não é para tanto, analisando dessa forma, sem dúvida alguma. Na verdade, eu estou sofrendo realmente, eu fiquei pensando nisso, assim, você está falando aí sobre o pensamento, é exatamente isso. Hoje eu fui escrava de um pensamento ruim, entendeu? E sem certo. necessidade, assim, sem nenhuma necessidade técnica, vamos dizer, você está entendendo? E é difícil controlar, tá? É. Eu vou dizer mais. Terminando o satsang, você vai entrar nisso de novo. Ai, meu Deus do céu! Eu não tô Ai, gorando, né? Aqui em São Paulo a gente fala gorando. Não sei se é. Não sei que outro termo tem aí com vocês, né? Na verdade, Leide, é muito automático. Então a gente tem que se dedicar a uma prática. Então, por exemplo, a forma dessa imagem aí, da metáfora, né, que a gente fez da pescaria, é uma forma, mas também você tem que ter um hábito de parar, tem que ter o hábito, né, de... Sabe por que que você não para? Sabe que ninguém para aqui? Já pensaram nisso? Por que que ninguém para? Por que que ninguém para? Tá todo mundo na realização das coisas, né? Querendo realizar alguma coisa, porque a gente e a nossa sociedade, tudo isso aí que eu estou falando, gente, que é o tema de hoje, é condicionamento. Então a gente está condicionado a sofrer. A gente se dedica ao sofrimento. A gente se dedica. A gente não se dedica a fazer uma prática que possa nos livrar do sofrimento. E por quê? Ah, porque essa forma de atração, ela vai reforçando a nossa autoimagem. Você vai sentindo que existe. Você vai sentindo que existe. Por isso que você investe na preocupação, porque ao mesmo tempo que você sofre, tem um sofredor ali, tem uma pessoa ali, tem um eu ali, né? Então, o investimento no fazer, entre aspas, né? A gente não para. Por que a gente não para? A gente tem medo de não existir mais quando a gente parar. Vamos fazer uma analogia aí, né? O, a pessoa que falece está parada. No fundo, a gente tem medo de parar e acontecer isso com a gente. É uma forma assim meio tortuosa, meio estranha de falar isso, né? Mas no fundo a gente tem esse medo da morte, é o medo de não existir. Então a gente está sempre o quê? Ativo. Então, a atividade é uma coisa que a gente valoriza. A gente está sempre valorizando muito a atividade em detrimento da pausa. A gente não tem vontade de parar, né? E a questão da gente valorizar muito isso é porque os outros vão enxergar isso e vão validar a sua existência. Você só existe porque os outros estão te vendo e estão confirmando a sua existência. É isso. Você só existe por causa disso. A nossa sensação de existência vem disso, né? Tinha um filme que eu acho que a Lília viu, né? Que é O Sexto Sentido, né? Viu, Lília? Isso aí. E tinha um menininho que falava assim, eu não sei agora, eu vou contar, né?
sei quem não viu, mas depois já é o filme antigo. É o seguinte, o menininho falava assim, eu vejo gente morta. Você lembra? É a frase do filme que ele falava, eu vejo gente morta. Uma pessoa que tinha morrido, né, no filme, ele tentava falar com as pessoas, ninguém respondia, ninguém via, ninguém interagia. Então, a sutileza, né, e a beleza do filme e a veracidade que o filme está passando se ninguém fala com você, você é invisível. Se ninguém interage com você, você é invisível. Então o mundo não te vê. A partir do momento que o mundo não te vê, você não existe. Isso num nível, né? Muito lindo mesmo, né, Lili? Num nível relativo. Beleza, Fernanda, a gente já entra nisso, no sono, né? Isso num nível relativo, né? Porque tem um outro nível, uma outra instância que sabe que existe, né? Eu vou falar aqui, né? A gente pode falar até de outra forma, né? Mas eu sou, que o João gosta muito. Eu sou sabe que existe e não está se confundindo com essa pessoa que existe só a partir do olhar do outro, né? Porque o que eu chamo de eu sou? O senso de existência, a consciência de existência, só, pura e simples, sem nenhuma interferência. É um senso de existência, né? Eu ainda vou um pouco além, que eu não falo eu existo. A gente constata a existência, né? Algo que acontece. Existência acontece. É uma outra forma de colocar, né? Mas vamos voltar, porque eu acho que é interessante a gente esclarecer uma coisa. A forma de vida nossa é muito baseada no fazer, porque além dessa situação, tem uma outra situação, a distração. Você quer encher a sua cabeça, né? Então, a nossa mente nunca está vazia, porque a gente acha que se a mente vai ficando vazia, tem alguma coisa errada. A mente não pode ficar vazia, porque você não pode ter paz. Paz é muito associada a tédio. Eu não tenho nada para fazer. Eu não vou fazer nada. Quer dizer, isso, você em vez de sentir paz, de não precisar fazer nada, você começa a sentir tédio. O que é tédio? Eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Está me fazendo mal. Quando você está sentindo tédio, o que é tédio? Sofrimento, gente. Então, eu só vou responder aqui, Donner, a questão da Fernanda, né? Fernanda, o sono, se for um sono profundo, se for um sono restaurador, né? Como a gente fala, recarregando as baterias, né? Se a gente recarregar, então ótimo, você descansou durante o sono, né? Mas geralmente quem está nessa inquietação não tem um bom sono. O sono é cheio de sonho, louco, cheio de agitação, você se assusta, você acorda várias vezes durante a noite, né? Então, isso não vai te trazer esse descanso, né? Então, o sono deveria ser uma pausa, deveria, né? Mas geralmente não é, porque o ritmo que a mente está, a mente, ela é uma mente aquisitiva e discursiva. Ela quer conquistar coisas e contar para ela mesma que ela conquistou. Então a mente ela comenta, ela faz muitos comentários sobre tudo que está acontecendo. Ou seja, durante a pescaria, ela vai falar muito. Ah, e agora? Porque a história é um discurso. A história é um discurso. Mas junto com o discurso, tem aquela mente aquisitiva. O que ela quer? Ela quer agarrar
coisas que fazem a gente sofrer, ou a mente, a própria mente sofrer. Então, usando essa palavra mente, mas pode usar a palavra eu, né? Porque isso não tem como dividir muito do que você é, né? Existe uma instância onde você sabe que existe, que essa é a instância mais neutra, mas dificilmente a gente fica nisso. Dificilmente a gente está sendo atraído e puxado para a superfície, vamos dizer assim. A instância mais profunda do lago, né, é essa instância mais quieta, mais parada, essa instância do apenas existência, né? A instância que pode dizer que é a instância do eu sou, a instância onde está uma estabilidade, mas a gente não fica nisso. Porque nós não cultivamos isso. Nós cultivamos a preocupação. Conscientemente, não. Não. Por vício. Por vício. Né? Então, não adianta a gente pensar. Eu vou começar a correr, por exemplo. Eu vou começar a andar de bicicleta. Aí você pensa que você está andando de bicicleta, você vai ficar com as pernas enrijecidas, você vai ter o pulmão, né? Vai ter o trabalho aeróbico, vai ter tudo isso. Não. Então, a mesma forma, a gente saber disso que eu estou falando agora, que eu não estou falando nenhuma novidade, todo mundo sabe, não adianta nada. A gente tem que colocar isso em prática, tem que ser uma sadhana, né? Tem que ser algo que você faça com seriedade. Então, a seriedade, aí que eu falo, é comprometimento. Como a Lilian falou num áudio lá, né? Não é você ficar carrancudo, sério, né? Cara de poucos amigos, não é isso. Comprometimento. Vamos fazer isso aqui, vamos. Quem que vai se beneficiar? Você mesma, você mesmo. Agora, quem que vai melhorar a qualidade de vida? Você mesma, você mesmo. Então, eu não falo nem em termos de iluminação, de despertar, porque inclusive isso pode ser uma isca, uma coisa que você tem que daqui a pouco você está sofrendo para alcançar alguma coisa, né? Para conquistar alguma coisa. Então, veja, tem uma passagem do Nisargadatta que ele fala como é que ele estava quando ele encontrou o mestre dele deu para ele essa sadhana, que é essa prática, permaneça no eu sou, permaneça na sensação de existência apenas. Tá? Então, ele vai eliminando as coisas, as iscas. Ele vai eliminando isso que não serve para nada. Porque esse jogo, gente, não serve para nada. A não ser fazer você sofrer. A gente sabe disso. Intelectualmente. Intelectualmente. Para isso virar uma verdade, ele tem que ser vivido, tem que ser uma experiência direta. Não adianta pensar nisso. Ó, eu vou pensar em fazer o bolo. Aí eu junto lá os ingredientes do bolo, aí eu ponho o bolo no forno, eu espero o tempo do bolo, né, ficar pronto. Você vai ter o bolo pronto? Não, não é experiência direta, passou tudo aonde? Na imaginação. Então não basta a imaginação, tem que ser colocado em prática, né? Isso tem que ser colocado em prática. Mas eu estava falando do Sargadatta, né? O Sargadatta, durante o tempo que ele tinha disponível, ele se dedicava a isso, né? Aqui, ó. Esse personagem está antes do senso de existir. Isso é didática. Essa separação não existe, né? Mas porque o personagem é pensado, a sua autoimagem é pensada, o eu é pensado. Né? Eu. Quando você fala eu, o que que você está querendo dizer? Você se conhece? Você conhece a si mesmo? A si mesmo?
Conhece. Como? Ah, eu me olho no espelho, né? Eu sei como é que é meu corpo, eu sei como é que as minhas sensações acontecem, eu sei os meus gostos, eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto. Então, essa é a montagem do eu. Mas, se você fica em cima dessa montagem, dessa estrutura do eu, você tá cheio de isca para pegar você. Porque, inclusive, esse gosto e não gosto, as iscas mais constantes são essas. Ah, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. Né? A gente sabe disso, mas a gente não precisa ir a fundo. A gente não precisa ser fisgado por isso. Isso pode ser uma coisa mais amena, né? Por exemplo, tem um exercício que eu fiquei sabendo do Santo Inácio de Loyola, né? O exercício para os jesuítas, é o seguinte, que ele falava: quando você se sente nos extremos, por exemplo, eu estou extremamente agitado. Eu sei que eu estou sentindo uma agitação. Não haja, para. Eu estou sentindo uma extrema tristeza. Não haja, para. Eu estou sentindo uma extrema alegria. Não haja, para. Então, os extremos é de qualquer sentimento. Aqueles que são qualificados como os bons ou ruins. Não é só o sentimento. Ah, isso eu não quero, isso eu quero. Não, mesmo que eu quero, eu não vou em direção disso. Então, aí o discernimento, ou seja, o equilíbrio, vai acontecendo. Isso eu quero muito. Aí você é tomada por uma euforia. E a euforia faz o quê? Faz você sofrer. Então, aquilo que parece muito bom também é sofrimento. Porque quando você chega na fonte daquilo lá e começa a usufruir daquilo, você não tem limite. Isso é tão bom que eu não tenho limite. Né? Eu vou comer um pote de doce de coco. Nossa, é uma maravilha, mas eu fui tomado por uma euforia, eu vou comer um balde de doce de coco. Lógico que vai fazer mal. Né? Eu estou fazendo essa didática porque a gente sabe disso. Nas relações, vamos colocar nessa forma nas relações. Ah, eu amo essa pessoa. Então eu tenho que ficar perto da pessoa, eu tenho que ficar cultuando a pessoa, eu tenho que ficar louvando a pessoa. Uma hora você vai sofrer. A pessoa pode não fazer nada, mas quem está cavando esse sofrimento é você. Ou seja, está sendo extremo. Você está indo por um extremo. Né? Então, nem um extremo, nem outro. Nem um extremo, nem outro. Que é discernimento, uma forma de criar discernimento. Então, a forma de criar discernimento também em relação a Nisargadatta, que a gente estava falando, o que ele falou? Eu fiquei durante 3 anos no eu sou, né, com essa sensação. A existência. A existência. Eu sou essa existência. Agora, eu ainda acho um risco você começar a confirmar o eu, porque o eu está cheio de vícios. Então, é mais legal da minha parte, eu acho assim, a existência acontece. A existência está acontecendo. Porque o eu tem um problema grande que é o medo. O eu, a base do eu é o medo, né? Então, você fala, eu sou, o medo, você está levando o medo para essa instância, né, da existência, né? Porque daí o medo gera dúvida. E aí você fala, nossa, eu sou, mas será que eu sou mesmo? Mas como é que eu sou? Eu sou de que jeito? Aí você começa as histórias, entendeu? Mas será que eu sou bonito, sou feia? Será que os outros gostam de mim? Será que não gosta? Não sei o quê. Aí começa o sofrimento. Você está levando o ladrão para vigiar a sua casa. Essa que é a questão. Por isso que eu sou, eu tenho esse receio, né? E o próprio Ramana falou isso, né? Você está levando o ladrão para vigiar a sua casa. Fica cheio de história, cheio de comentários, cheio de dúvida. E aí você entra de novo nisso.
Agora, continuando. No CH ele falou que ficou, né, 3 anos e tal, de repente, o que que aconteceu? Paz e silêncio. Paz e silêncio. Então, o que que é essa tal de iluminação? Parar de sofrer, parar de entrar nessa noia, parar de ser noia. Ó, o que que é a iluminação? Parar de ser noia. Parou de ser nóia, como? Meu, eu tô bem, tô em paz. Você tá indo para um lado muito radical, tô muito alegre, eu tô pulando, eu tô lá, tô soltando foguete, meu time ganhou, meu time de futebol, meu, tá sofrendo, não tá vendo, mas tá sofrendo. Não é alegria, é euforia, beleza? Uma hora vai tropeçar, não tá vendo as coisas direito, cai, bate a cabeça. Não tô gorando, não. Então, na verdade, gente, a iluminação, o despertar, né? A gente pode tirar, inclusive, essas palavras. São palavras, assim, cheias, né? Carregadas de conceitos, né? E a gente não vai alcançar nunca a iluminação. Porque a iluminação vira uma ideia que você tem que realizar e que você não está pronto, e depois você está pronto, e daqui a pouco você acha que está iluminada, aí no outro dia você acha que não está, aí um dia você está, outro dia você não está. Esquece, meu. A única coisa é deixar de ser noia. A iluminação tem um novo nome. Deixe de ser noia. Agora, como? Né? Como deixar de ser noia? Não fazendo noices. Isso é noice, né? Ficar grudado no negócio, ficar querendo, entendeu? Então, aquele contando história. Percebeu que está contando história? Olha para o seu pé, olha para sua mão. Ai, olha minha mão. Bom, acabou a história. Encerrou a história. Aí você percebeu e vai criando espaço. Isso aí vai dando um espaço, né? Isso aí vai criando um espaço. Agora, é uma prática. Você tem que se dedicar a isso, levar isso a sério. Porque no final, filho, não tem iluminação, tem paz. Ou seja, ausência de sofrimento. Na hora que você começa, nossa, o que aconteceu? Eu parei de sofrer. É isso que aconteceu. Para que é a espiritualidade? Para que todos esses movimentos, né? Que são movimentos, às vezes, perigosos, que vão trazer mais conteúdo para suas histórias. É muito prático, Leide, adorei. Parar de ser noia. É exatamente. Agora, como que você para de ser noia? Né? Você só vai parar de ser noia se você puser isso em prática. Não adianta você ficar todo dia mantrando: vou parar de ser noia, vou parar de ser noia, vou parar de ser noia. Isso já é noice. Isso já é perturbação. Você está perturbando, né? Se perturbando, se torturando. Não. Notou a noice? Nem sei se existe essa palavra, estou falando. Notou? Olha aí. Pronto. Se afasta. Dá 2 passos para trás, igual o Jocobeck fala, né? 2 passos para trás, 2 passos para trás. Então, é muito prático. E o que, que você vai chegar? Você vai chegar, não é iluminação, não é mágica, não é você passar para outro nível, não é você ficar desperto, é você parar de sofrer. Ó, para... Ah, tem um negócio muito legal quando você está nessa, né? Que é bonito, ó. Você está ali em silêncio, está na boa, sem noice, sem noia, né, Ednita? Chegou agora, mas depois você olha lá o que a gente falou. Fala agora, ó. Você... Fala. Oi, Ednita. Eu só falei beleza. Você vai ver então. Ó, sentado em silêncio, sem nada fazer. Sem nada a fazer, olha o que a gente falou agora, pouco.
O que que deixa a gente noiado? A obrigação de ficar fazendo coisas, não conseguir parar, achar que parar é tédio, né? Parou, tá sofrendo. Tô parado, tô sofrendo, né? Então, esse espírito aqui, ó, sem nada, sentado em silêncio, sem nada a fazer, sem nada a fazer. A primavera vem e a grama cresce por si mesma. Olha que coisa linda. Isso é um poema, né? É um haikai do Basho, né? Que é um grande poeta iluminado, ou seja, desnoiado, japonês. Então, sem nada a fazer, de novo, maravilhoso ele. Então, é um haikai que pode nos inspirar. Sentado em silêncio, sem nada para fazer, sem nada a fazer. A primavera vem e a grama cresce por si mesma. O que quer dizer? A primavera não precisa de mim para vir. A grama não precisa de mim para crescer. O mundo não precisa de mim para existir. As coisas acontecem sem a minha intervenção. Então, eu não sou tão importante quanto eu acho que eu sou. E sendo assim, eu posso desaparecer. Então, qual que é o final da história? O que é a iluminação? Ficar em paz ao ponto de desaparecer. Ou seja, não tem mais o impulso de querer ser visto. Não tem mais o impulso de querer ser notado, de querer ser afirmado e reafirmado pelo olhar do outro. Você é suficiente. Você é suficiente. Por que a gente busca o olhar do outro, afirmação, aprovação do outro? Porque você não se sente suficiente. Isso é noia. Você fica noiado. Ai, Maurício, fala, Márcia. boa noite. Boa noite. Esses condicionamentos, especificamente esse que você está falando hoje, pode Uhum. acontecer oscilações? Eu posso estar em algum Muita, momento é o que mais acontece. muito desapegado e às vezes muito apegado, porque acontece comigo, às vezes eu estou extremamente apegada e eu começo a me questionar, preciso voltar para o meu interior, preciso voltar, né, para o meu mundo ali, para poder me encontrar novamente, eu me encontrar para desapegar, mais ou menos isso. Isso, Ó, eu isso, vou dar isso um exemplo. acontece bastante comigo, por isso que eu estou perguntando. Porque Ótimo. você falou sobre eu não sei se é treino que fala. A gente, Sadhana, prática. a meditação prática, a meditação ajuda, né? Muito. Ajuda muito. A Eu gente preciso mais só constância, talvez. muito, todo Eu não dia. tenho essa constância na meditação, Então, é que a mas eu gente. tenho consciência que eu preciso ter constância. Então, mas isso não adianta. Ter consciência que Exato, não exato, não adianta nada. adianta. Mas, ó, A consciência, nesse caso, não adianta. vamos pensar assim: a meditação é chata, é complicada, tem que cruzar a perna, dói a perna e não sei o quê. Pá, faz na cadeira. A meditação é chata. Vamos pensar assim: meditação é chata, né? Como que eu tiro a chatice da meditação? Eu sento na cadeira, que já é uma grande coisa. Sento na cadeira, põe a mão em cima as mãos, né? Em cima do joelho, encosto na cadeira e marco o tempo. Marcou o tempo, você vai começar a ter até um programinha que eu ponho aqui para vocês. Na nossa meditação mesmo, é um programinha. É um aplicativo, né? Se você quiser baixar o aplicativo aí, tem vários sinos. Chama Insight Timer, o aplicativo. Insight Timer. Aí é para você meditar, entendeu? Aqui, ó. Não sei se dá para ver. Aí não vai dar para ver.
Olha lá, é um sininho, tá vendo? Ó? Insight Timer. É bem mais fácil, porque daí você coloca o tempo que você quiser, o sininho vai dar 20 segundos para não bater, né, assim, direto, para você ficar na posição, e daí ele começa. Ele dá 3 batidas, mas daí você tem que pôr lá 3 batidas, escolher o sino, lá, beleza. E vai criando esse hábito. É maravilhoso você criar esse hábito. Né? Uma das coisas chatas da meditação é a posição, né? Tem que dobrar a perna, não sei o quê, tal. Então você faz na cadeira, né? Tá bom? Então a meditação é legal. Agora eu ia falar uma outra coisa para você, Márcia. Márcia, quando tem essas oscilações, você percebe essas oscilações acontecendo pelo pensamento. Nossa, estou pensando muito. Ah, nossa, estou querendo muito. Nossa, está tendo uma inquietação, está tendo uma agitação, né? Eu acho que você deve fazer o seguinte, para cortar isso, você dá uma disfarçada se tiver muita gente e olha para sua mão. E começa a ver a sua mão, mas não vai começar a olhar os risquinhos, falar, nossa, esse risco aqui é mais fundo, esse risco aqui é isso, esse dedo é maior, esse dedo é menor. Daí o que é? A mente contando história. Então é nisso que começa a agitação, né? Que você fala da oscilação, é nisso. Você está bem e tal, daqui a pouco começa. Quando começa, dá para você fazer qualquer coisa, olhar para uma árvore, tal. Aí você vai cortar, interromper a história. Interrompeu a história, respira, porque a respiração é legal para isso, para cortar a história também, né? Ouve, olha o barulho disso. Tem no budismo, no Bodhisattva, que é Kanon, né, no Zen, né? Mas é a Avalokiteshvara, que é no nome sânscrito. E aí, ele fala assim, que ele atingiu a iluminação. O pessoal fala muito de atingir a iluminação. Vamos falar disso. Mas o que é? Ele estava né, ele estava notando as coisas em volta dele. Então, o que acontece? Ele parou de existir. O que é existir, que eu digo, a sensação que tem uma pessoa existindo. Se você notar tudo que está à sua volta, você não tem a sensação que você é alguém, que você é alguma coisa. Você continua existindo, mas não é você mais. Então, há um esvaziamento da pessoa. Um esvaziamento. Para esvaziar a pessoa, é coisa de entrega, né? Que a gente fala. Mas nem precisa falar entrega, porque senão você vai começar assim: ai, será que eu entreguei ou não entreguei? Ah, eu entreguei um tanto, mas não entreguei outro tanto. Aí fica aquelas histórias, né? Nem fala nada. Só faz. Maurício, posso aproveitar que eu estou aqui diante de você para falar. No caso de julgamentos, né? O que eu percebo é que é uma coisa que mexe bastante comigo, porque eu sempre critiquei, de certa forma, as pessoas que julgam, e eu percebi que é lógico, é óbvio, todo mundo que está aqui sabe disso, né? Que aquilo que eu aponto no outro é o meu maior, é o que eu mais preciso corrigir em mim. E Nem sempre. às vezes eu tô bem Nem desligada, tô sempre. bem tranquila. Peraí, Oi? Márcia, só perdão. Tá, O que eu aponto no outro é o mais preciso corrigir em mim, é uma história. é uma Nem sempre. história. É um comentário, meu. E isso está cheio de comentários. Esses comentários fazem você sofrer. Porque daí você fala assim, o que eu... Nossa, julguei. Julguei. Mas então eu tenho que corrigir isso em mim. Como é que eu vou fazer para corrigir isso em mim? Caramba, meu. Ai, É então eu não terrível, sei. né? Não sei o que. Aí fica o sofrimento. Entendeu? Porque, de repente, a gente está cheio de chaves. Então, a espiritualidade está cheia de chaves e fórmulas. E essas fórmulas você tem que colocar em prática, porque senão você vai para o inferno de repente, né? Ou você vai ficar para sempre na ignorância, ou não sei o quê. Sempre fica essa coisa do bem contra o mal, né? Uma coisa estranha.
E aí que eu acho, meu, esvazia. Não tem que, entendeu? Não tem que. Porque você não está grudada nessa história. Isso não pertence a você, né? Todo julgamento, ele surge porque existe alguém, que é você mesma, né? Que acha que pode avaliar aquela situação ou outra, tal. E no final das contas, essa avaliação não vai servir para nada. A gente acha que vai servir para alguma coisa, porque a gente está visando a utilidade das coisas. Isso vai ser bom, isso não vai ser bom. Que é a história do cavalo que eu já contei aqui, né? Ai, que bom, o cavalo voltou com um monte de cavalo. Aí o seu filho subiu no cavalo, o cavalo derrubou o filho e quebrou a perna. Ah, então não foi bom. Aí isso foi bom, isso não foi bom. O que que é isso? Julgamento. E a conclusão do julgamento, você pode jogar na privada e dar descarga, porque não serve para nada, né? A não ser, gente, nas coisas práticas, que você decide rapidamente no dia a dia. Você chegou no supermercado, tem 2 tipos de azeite. Um tá mais barato, outro tá mais caro. Ah, vou levar o barato, que eu tô com pouco dinheiro. Ah, vou levar o mais caro, que eu tô com mais dinheiro. Então, isso não é julgamento, né? Não está julgando, você está decidindo uma coisa, mas não é um julgamento, né? Ah, esse azeite é feito na Espanha, o outro é em Portugal, o outro tem os meus antepassados, estão em Portugal, e não sei o que lá. O Vitor mora em Portugal, eu vou comprar porque eu gosto do Vitor, e o azeite português é o melhor, e não sei o que. Aí é história, né? É uma decisão rápida. Inclusive, você não vai nem pensar mais em azeite. Comprou Outra, azeite, não precisa mais pensar em azeite. essa questão do julgamento, que eu percebo em mim, que tem horas que eu não ligo para o que falam de mim ou o que pensam de mim, e eu estou num momento muito bom. Mas quando eu falei para você das oscilações, é quando eu estou muito incomodada com a opinião das pessoas mais próximas, aquelas pessoas que poderiam me magoar e me magoam, às vezes, com o julgamento que elas fazem de mim. E isso, eu queria me livrar disso. E aí é que eu te perguntei sobre a meditação pode me ajudar a apertar aquele botãozinho, né? E dizer, eu Não, não tô nem eu aí. acho que aí, ó, desculpa, você vai ter mais espaço. Meditação vai te dar mais espaço. Mas isso é meio grande já também, né? Essa coisa no incômodo com a opinião do outro. Então tem que ressignificar o outro. Quem que é esse outro? Por que está me incomodando a opinião dele? Porque eu tenho uma relação com ele. Está falando pessoas próximas, né? Então você tem que ver como você quer aparecer para aquela pessoa que você quer ser reconhecida por ela. Você quer, você tem que descobrir qual que é o seu incômodo do julgamento dela. Por que que a opinião dela tem tanta força, né? Por que que a opinião tem tanta importância e o outro não? E se fosse outra pessoa, não teria, né? Então, essa história, eu acho que a gente tem que olhar porque isso toma muito espaço nas nossas questões, né? No ambiente mental, vamos falar assim, né? Então, não é só fazer a meditação. Aí a gente tem que fazer esse enfrentamento da relação, né? Porque você tem uma imagem de si mesma, né? Uma autoimagem, e essa autoimagem, ela tem uma fragilidade em relação à imagem projetada que você fez do outro. Quando você vê o outro, você projeta uma pessoa. Quando você se vê, você projeta uma pessoa. Quando você se relaciona, você e esse outro, na relação vai aparecer a fragilidade que a Márcia tem com ela mesma, mas está espelhando no outro, né? Mas isso aí é algo que você, estando consciente, você começa a trabalhar isso. Por que que eu me sinto assim em relação àquela pessoa falando aquilo, né? Então, criar um espaço em relação também a essa pessoa. Porque essa pessoa é uma ideia que você tem dela, ela não é em si uma pessoa
ela está existindo na sua cabeça. Ela não existe dessa forma para outra pessoa, por exemplo, né? Ela não existe para outra pessoa daquele jeito. Você imagina ela. Então, é só você ver a construção disso. Eu estou construindo essa pessoa. Eu estou delegando para essa pessoa muitos valores e eu estou colocando muitas iscas na mão dela, muita vara de pescar na mão dela, para que ela me fisgue alguma coisa em mim, né? Então, é só a gente começar a analisar desse jeito. Essas preocupações que a gente falou, que fisga a gente, geralmente está ligada a pessoas próximas. Porque você tem preocupação com pessoas próximas. Você não tem preocupação com pessoas que você não conhece que está lá no Japão, né? Não tem. Então, quanto mais próximo, mais ela tem a capacidade de fisgar você. Né? Você sofrer por causa da fala dessas pessoas, né? A pessoa comentou alguma coisa, você começa a sofrer. Ah, não que eu queira, não, porque isso não é intelectual, isso não é racional, você não tem como... Você sabe que não é bom. Se você soubesse que não é bom, você apertava um botãozinho, nossa, não é bom, nossa, é que eu esqueci de apertar o botão, tá aqui, ó. Ah, apertei, ó, agora eu tô bem. Não é assim, né? Mas é você olhar a forma que você está construindo a pessoa, o que ela representa para você, né? Porque geralmente é tudo fantasia. Tudo coisa que pode jogar fora, que não vai ter problema nenhum, né? Eu estou dizendo em relação às fragilidades, né? As relações nossas são complicadas no Ocidente, né? Principalmente no Ocidente. Você vê aí o repertório musical de sofrência, que o povo fala agora, né? Mas sempre, cara, Roberto Carlos, qualquer um, essas músicas românticas, você chamar músicas da angústia existencial. Porque ela coloca que o mundo é só duas pessoas que estão se relacionando, entre aspas, amorosamente, mas, na verdade, de uma forma possessiva. Então, o grande erro é esse, gente. A gente tem uma base de uma caricatura social romântica. Você vê aí, cara. Fala, Lurita. Maurício, isso que ela estava falando aí, né? Eu também sentia muito, assim. Sinto ainda, né? Sinto muito. Uma culpa, né? Quando uma pessoa te julga e o julgamento é negativo, porque quando uma pessoa te faz um elogio, você se sente bem, né? Mas aí, às vezes, quando vem uma coisa negativa, você se sente mal, se sente péssimo e tal. Uhum. E eu vi que isso ainda é muito querer controlar, porque a gente aqui no nosso personagem, a gente não quer que ninguém... A gente quer um personagem perfeito. É um personagem perfeito. Eu quero a Luciana perfeita. E aí, quando vem alguém falando alguma coisa negativa sobre mim, eu sentia muito. Eu sentia muito. Porque, na verdade, eu queria controlar até o que a outra pessoa está pensando sobre mim. É insano, né? Então, assim, eu querer controlar o que a outra pessoa pensa sobre a Luciana, primeiramente já está errado uma coisa aí, porque eu estou olhando com os olhos da Luciana, né? Eu não estou entregando a Luciana no eu sou, para que a Luciana apenas seja o avatar do eu sou, assim, sabe? E deixa as coisas acontecerem, e ver o roteiro passando, e as emoções surgindo e não surgindo, e as coisas acontecendo. Eu já estou ali enraizada na Luciana, achando que a Luciana faz alguma coisa. E eu já percebi que a Luciana não faz nada. Então não seja... Certo? Desculpa, eu vou agora só dar uma parte aqui para você. Não seja o avatar do eu sou. Por quê? Porque isso é uma história. Uma história que você está contando para você mesmo. Então, eu vou deixar de ser a Luciana fragilizada, que sente culpa, para ser a Luciana avatar do eu sou. Uma super Luciana.
entendeu? E eu acho, não quer? Não, nesse ponto, eu não sou uma super Luciana. O que Porque, que na é o avatar do verdade, eu sou? o avatar do eu sou é aquela Luciana, é aquela Luciana que entendeu que ela se desfaz no que a existência quer que seja. E ela se desfazendo, existe Luciana? Não, Ué, existe passo, ó. então não existe avatar do eu sou. Mas a Luciana existe. E a Luciana vê o mundo. Tem alguém vendo o mundo através da Luciana, eu creio. Você é a Luciana? Me vejo como Luciana, eu sou a Luciana. Ó, embaixo de você tem uma Luciana. Eu sou a Não, olha Luciana, aí. você é Não, o Maurício. aqui na tela. Sim, sou a Luciana. Então, é o seguinte, na verdade é o quê? Enquanto tiver isso, eu vou contar uma outra história, que a Luciana saiu debaixo de você. Eu vou contar uma outra história aqui, que eu acho que é muito libertadora, né? Mas, como a gente fala, não é intelectual, isso tem que ser colocado em prática, né? Como que o Nisargadatta, e tem um mestre que chama Tozan, que a gente já contou aqui, o mestre Zen, deixa eu ver. O Nisargadatta, no final da história dele lá, ele falou que praticou, que, né, ficou no eu sou, pá, e ele chegou na paz e no silêncio. Mas tem uma passagem que é muito legal. Ele fala o seguinte, ó. Esse estado de silêncio e paz, ele reconhece que nele tudo desapareceu. Olha o apontamento dele. Nele tudo desapareceu. Eu mesmo, meu guru, a vida que eu vivi, o mundo em torno de mim. Apenas a paz permaneceu e um silêncio insondável. Eu acho essa passagem maravilhosa. Ou seja, não tem avatar de ser, não tem ele, não tem guru, não tem nada. Só tem a paz e o silêncio, que é o estado em si. Mais nada, não tem nada pensado, não tem nada interpretado, não tem nada elaborado. Então, esta forma, eu sou a Luciana, eu deixo de ser a Luciana, é uma interpretação, e isso vai te prender nisso. Eu sou o avatar do ser, eu sou o ser. Tudo isso, cara, é história. Você vai ficar em cima dessa história. E essa história não serve para absolutamente nada, apenas para o seu sofrimento continuar. Só para continuar o sofrimento, porque você ainda se imagina como sendo alguma coisa. E tem que desaparecer. O Sagrado fala. O mundo desapareceu, eu mesmo desapareci. Então, desaparecer e o estado está ali, a paz e o silêncio. Não tem mais história. É o final das histórias. Mestre Tozan. Mestre Tozan praticava, se dedicava, né? E uma hora que aconteceu com ele, desapareceu. Desapareceu. Então, ele andava no mosteiro, mas ninguém via, ninguém notava. Isso é lógico, é uma história assim, né? Uma metáfora, né? Isso é uma história para ensinar. E aí, uma entidade que protegia a cozinha do templo falou assim: Nossa, cadê o mestre Tozan? Muito tempo que a gente não vê o mestre Tozan. Como é que faz para ver o mestre Tozan? Daí um mais inteligente lá falou: Olha, Lilian, legal. Isso, aproveita, viu? Aproveita. Porque você se vê melhor quando está sem cabeça. Olha, então, gente, o mestre Tozan. Eu tenho uma ideia. Eu vou pegar uma farinha de trigo, vou derrubar no chão. Aí ele vai passar, né? Sei lá, alguma coisa vai acontecer.
Aí derrubaram a farinha de trigo no chão, né? Daqui a pouco o mestre Ozan não era visto, ele era invisível, né? Uma história, porque a mente dele não se apegou mais em nada. É um espaço, é um estado de paz e de silêncio, ok? Chegou ali da farinha, ele ficou bravo, veio uma raiva, e aí ele falou assim: quem está desperdiçando alimento no templo? Isso é uma falta muito grave. Na hora que ele falou e pensou isso e sentiu isso, ele apareceu. Aí as entidades que estavam ali viram o mestre. Daí ele juntou aquela farinha, deixou ali e continuou andando e desapareceu de novo. Ou seja, aparecer é mau negócio. Aparecer é sofrer, né? Então, toda vez que você sofre, você aparece. Toda vez que Sim, você está em paz, você não está preocupada com você, você não sabe quem que é você não está nem aí para você, você não quer saber quem você é ou deixa de ser, entendeu? Então, essa situação é a ausência de motivo para olhar para si mesma, ou si mesmo, né? Por quê? Porque esse si mesmo, não, ele está aí, mas não precisa ser toda hora confirmado, né? Fala, Donner. Acho uma coisa assim, pelo menos para mim, está sendo bacana e até meio estranho eu estar falando aqui sobre isso. Como é que passa isso em silêncio? Percepção importante que é expressão. O som tá ruim, Donner. Tá ouvindo agora? Agora sim. A percepção. A Aninha tá com o som aberto. Eu vou pôr aqui. Pronto. Fala, Donner. Então, eu vi algo que me, assim, de certa maneira, um convite à prática mesmo, né? Sim. Que a percepção é mais importante que a expressão. Então, a percepção, ela é mais tranquila, ela é mais quieta, silenciosa. Eu vejo assim. E a expressão é mais inquieta, ela é mais da atividade, da mente, né? Ela é impulsiva. Isso. Então, Impossível. Muito bom. 100% na percepção, mas o máximo que você puder. Eu estou pensando de ficar, talvez, eu acho que o Maurício vai falar que está errado ficar colocando números, mas eu pensei assim, vou tentar 50%, né? Percepção, dia a dia, né? Tentar expressar menos. Eu não vou falar que não vai ser nada, porque eu não dou conta, eu acho que não dá, nem precisa, sei lá. Mas tentar ficar mais na percepção, porque, sei lá, eu acho que essa repetição de perceber só essas mesmas coisas que a mente oferece, os sentimentos, os pensamentos, o cotidiano e tudo mais, a espiritualidade também, para mim já está chato, entendeu? Acho Muito chato, muito chato. Tem um convite aí forte, acho que tem uma coisa assim que já está, assim, vem para o silêncio, mais ou menos isso. Então, gente, mas daí vira história também. Eu acho, assim, fica da forma mais espontânea, né? Fica na espontaneidade. Aí vai surgir, lógico, uma contrariedade, vai surgir um pensamento. Aí você olha para sua mão. Eu estou falando assim porque é uma coisa que parece uma brincadeira, mas isso que vai cortar essa mania, esse vício que a gente tem de ficar criando história. Por que a gente cria história? Porque a gente está vendo sentido em criar história. E quem que é o maior beneficiário dessa história? Você, eu. É o eu. Eu tô criando história para quem? Para mim. Está contando história para quem? Para você. Você está querendo enganar você mesmo. Você está querendo colocar o ladrão para vigiar a sua casa. É isso. Então, contar a história para si mesmo
é perpetuar o sofrimento e o ciclo vicioso que sempre vai estar lá construindo você. Construindo. Aí você nunca desaparece. Nunca desaparece. Essa questão de desaparecer é não ter foco em você mesmo. Porque o foco em você mesmo é medo. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser... Então é medo. Por que você não larga de você? Por que você não está tanto preocupado com você? Né? Maurício, desaparecer não é confiança? Não. Pode até parecer. Ó, Desaparecer não é confiança e aceitação no que vem? Olha, deixa eu te falar. Tem duas formas de desaparecer. Essa que você está falando é a forma da devoção, do Bhakti. Porque você tem confiança, tem que ter confiança em alguma coisa, em alguém, em um ser superior, em Deus, tá? Isso é devoção. Mas daí para você vai desaparecer ou vai ficar o devoto, que é um risco. Né? O devoto vai estar ali adorando o Deus, né? o Cristo, né? Por isso que você fala que eu sou uma metamorfose ambulante. Eu estava falando totalmente uma coisa diferente no outro satsang. Esse aqui é outra coisa. Mas para que isso? Oi? É isso. Tem um risco de você continuar devoto para sempre. Né? Que é porque se existe Deus e eu estou adorando Deus, tem um adorador de Deus. E que eu não vai desaparecer. Pode até desaparecer, mas é difícil. Mas esse desaparecer não seria, o Maurício, desculpa que isso é a história que eu estou contando, mas esse desaparecer não seria o personagem, a Luciana, desaparecendo e confiando nos desígnios do pó da estrela, entendeu? Tipo assim, já tem uma coisa, tudo já vai acontecer, suponhamos assim. Tudo já vai acontecer. A Luciana, ela vai desaparecer nisso. Por quê? Porque ela já esqueceu dela. Tipo assim, não importa se eu chorar, não importa se eu rir, não importa se eu bater o pé, se agora eu fizer a maior pirraça. Eu já entendi, não adianta. O que eu tenho que fazer é entregar, é uma entrega nesse ser que é uma inteligência maior, que está se expressando por meio da Luciana. Não adianta a Luciana bater o pé, entende? E aí, quando eu me entrego para essa experiência, que eu sinto que eu estou... A Luciana é só uma fonte, é um avatar, aí eu falo um avatar, para que essa inteligência maior experiencie, ali eu desisto dos pensamentos da Luciana, porque não tem mais o que a Luciana fazer. Entende? Isso serve para você? Você está em paz? Ali naquele momento, a Luciana desaparece. Sim, e mas aí ok, mas tem que desaparecer, tá? Toda hora. Agora eu digo para você, sentiu que apareceu, desaparece. Sentiu que apareceu, assumiu, desapareceu. Agora apareceu. Ó. Olha, você está fazendo pegadinha comigo, hein, Lurita? Por quê? Porque eu falei, o que você desapareceu naquela hora. Ó, vou fazer um negócio. Você, se isso aí te faz bem, você está feliz com isso, acabou a conversa. Beleza. Serviu para você, acabou. Né? Eu estou mostrando um outro ponto de vista que eu já mostrei esse que você está falando em outro satsang, e agora estou mostrando um outro ponto de vista, né? Que também a pessoa pode falar, não, eu tenho que desaparecer, mas como é que eu faço para desaparecer? Eu quero desaparecer. Aí fica aquela história, não é para criar história. Mas é porque a pessoa acha que é desaparecer, aí desaparece o universo inteiro, você não vai ver mais nada, né? Não, desaparecer é assim. Eu desapareci assim, ó. Eu usei uma afirmação de Descartes, que hoje veio para eu falar para vocês. Penso, logo
existo. Não penso, logo não existo. Então, é isso, filho, é só pensamento. Se você está lá cultivando pensamentos, você está existindo, mas de uma forma caótica. Você não está tendo paz, você só tem preocupação, só medo, só raiva. Ah, para que existir assim? Né? Para que existir desse jeito? Então é melhor não existir. Não é? Então, mas como que eu faço para não existir? Cria espaço. Porque o pensamento não para, mas cria espaço, porque daqui a pouco o pensamento está lá no horizonte. Daqui a pouco o pensamento está lá fora do horizonte, você nem vê mais, nem sente mais nada. E o que acontece? Você desapareceu. Porque o que puxa você para aparecer como pessoa é a isca. A isca tem um magnetismo. E quando você percebe o magnetismo da isca e vai até a isca, você aparece. O que os caras fizeram na cozinha com o mestre Tozan? Colocaram uma isca para ele e ele caiu. Ah, derrubaram um alimento aqui. Nossa, no templo não pode desperdiçar alimento. Isso é uma sacanagem. O que é isso? Isca. Então, tenha espaço. Cria espaço. Só isso. E o que é criar espaço? É você ter o discernimento de não se apegar na isca. Meu, a isca vai derrubar você milhões de vezes. Não é porque eu estou falando isso que acabou. Não é isso. Para mim, para todo mundo aqui, nós vamos cair nessa armadilha. Muitas vezes. Mas a gente tem esse discernimento de ser maduro. Agora, eu acho que eu gosto de substituir o nome desperto, ou despertar, ou iluminado, que é algo meio místico, ou meio, sei lá, sobrenatural, por uma palavra que a gente conhece muito bem, e a gente é mais prático, é mais, assim, viável. Maturidade. Maturidade. Quer ver, Dinita? Dinita. É que a Dinita está na minha frente aqui. Cadê a Lurita? Luiz foi embora de novo, desapareceu. Ah, tá aí agora. Vocês ficam mudando, gente. Então vamos lá. Ah, agora perdi, cara. O que eu ia falar? Desapareceu. Eu ia falar. Ai, ai. Volta. O que eu estava falando? Você estava falando da maturidade. Ai, boa, boa. Maturidade, pegou de volta. Quando você era criança, se alguém falava para você que seu cabelo estava feio, ou que sua roupa estava não sei o quê, você se importava? O que você se importava quando você era criança? Porque a criança, ela é muito mais sensível a essas coisas. Isso que eu estou querendo dizer, né? De alguma forma, não sei se vocês lembram aí, na infância, de alguma coisa, que alguém perturbava você e você caía fácil nessa perturbação, né? Com a maturidade, você não cai mais, filho. Então é mais ou menos isso. Esse espaço que a maturidade criou não deixa você sofrer, porque a criança sofre quando ela cai nessa armadilha. E ela cai direto, né? Por exemplo, quer ver uma armadilha legal que a criança cai toda hora? Ela chega no supermercado e vê uma isca, né? Ela vê uma isca, que é um chocolate. Aí ela fala assim, mãe, compra esse chocolate. Aí você fala, ah, não. Meu, já senta no chão, já chora, já não sei o quê. Então, o que é isso? Sofrimento real. Tá sofrendo mesmo por causa do chocolate. Agora, você não faz mais isso depois de um tempo. O que é isso? Maturidade. Então, o exemplo clássico de criança quando vai no supermercado, que é isso, que é aquilo, que é isso, que é aquilo. Então, mas aí, Maurício, eu já acho que a gente já faz pirraça por outras coisas. A gente só não faz pirraça por causa do chocolate, mas às vezes a gente faz pirraça por causa de um divórcio, isso. por causa do dinheiro, de uma falta de dinheiro. Então, eu acho que a maturidade aí, a maturidade ela não está ligada ainda na mente. Ela ainda não está ligada na mente. Porque enquanto a maturidade ela ainda estiver racional e ligada na mente,
Pode ser que você não chore por um chocolate, mas às vezes você chora por uma dívida. E isso ainda é imaturidade, na minha opinião. Ó, lógico que é. Você só trocou. Conecta da mente, que você vê que a mente, ela... Tanto aquela passagem que você falou assim, não toque na mente. Isso. Não toque na mente. Enquanto a gente tocar na mente, aí a gente fisga a isca. Exatamente! Aí depois que você para de tocar na mente, quando você para de tocar na mente, aí você para de fisgar a isca. Por quê? Porque você sabe que você não controla nada. Não adianta eu fazer pirraça aqui, não. Por isso que eu falo que eu me entendo como um avatar, entende? Não, se você entende como avatar isso, se isso serve para você, se isso te deixa em paz, ok, acabou, né? Ok, mas cuidado que o avatar fica contando historinha para você. Ó, essa sensibilidade da criança, por exemplo, a criança entrou no supermercado, ela não quer só o chocolate, ela quer tudo. Então, a criança é atraída por várias iscas. Isso aí é uma coisa que eu estou colocando assim, né? De uma forma, uma metáfora, né? A criança é atraída por várias iscas. Agora coloca para você. No ambiente que você entra e que você também é atraída por várias iscas. Não necessariamente as coisas do supermercado, mas isso é didático, né? Isso aí você vai olhando, isso aqui, minha preocupação é essa aqui, minha preocupação... O que é isso? É você estar perpetuando o sofrimento, contando várias histórias para você. Como você sai disso? Olha para sua mão. Cortou. Aí você vai voltar, mas faz alguma coisa nesse sentido de cortar, uma coisa absurda mesmo. Vai cortar, porque a mente não entende essa lógica. Pô, tô falando para você que você tá quebrado, você tá com um monte de problema. Pô, você tem que sofrer, meu. Você vai ficar olhando para a mão, que é uma forma de você quebrar os comentários, esses, né? Então é isso, gente. Qualquer coisa de comentário não é legal. Mesmo bons comentários. Não sei o que, gostei tanto, foi tão legal, daqui a pouco tem uma porcaria no meio lá que você começa a sofrer. Tudo. Então, por isso que você desaparece quando você tem um espaço tão gigante que os pensamentos não te incomodam. Não só pensamento, emoção, porque tem isso, essa maturidade que eu me refiro, né? É uma maturidade de entender que isso aí não vai te levar a nada, que é inútil, não vou perder tempo com isso, tal, é um espaço. Eu lembrei de uma história que o Moody contou, que também serve para a gente agora, né? Ele contou quando ele estava na Jamaica, na rua, acho que ele era criança, mas na rua que ele morava tinha um cara que não era muito bom da cabeça, né? Entre aspas. Aí ele usava um terno, uma coisa meio estranha, ele era da rua. Aí ele saiu e passou perto do Moody, né? O Moody ouviu ele falando assim. Acho que vou soltar a Gaia aqui, gente, um momento só. Quer ir lá? Viu? Ele fala assim: eu sou um pobre diabo, minha vida não vale nada. Aí o Muji olhou assim e tal, e percebeu, acho que o Muji era criança ou era novo, ele percebeu que aquilo que o cara tinha falado não tocou ele em nada, que era tipo uma ironia, que aquilo lá, ele falou assim, o Muji falou dessa forma, havia tanto espaço nele que ele não foi afetado por isso. Aquilo lá era tipo uma brincadeira na concepção dele, entendeu? Então aquilo não afetou o espaço dele. Aí ele falou assim, ô pobre diabo, minha vida não vale nada, tá bom, tchau. Quer dizer, já esqueceu, já deu outro passo, já assumiu isso aí. Então é esse espaço que eu me refiro. Ali a coisa não estava apertada, não estava contraída, é isso. Entendeu? Aí, ó, Raquel, quando dá o nome de avatar, criou um outro eu, né? Então,
Eu acho isso perigoso, mas se a Lurita quer correr risco aí, cada um por si, Deus por todos. Não, é o que ele falou. O espaço, ou o espaço. O que é o espaço? Ah. Eu chamo de Deus. O espaço eu chamo de Deus, o vazio, o silêncio. Você tem a coragem de não chamar de nada? De não nomear? Ok, nada. Ok, mas Não, aí mas como daí que eu vou nada é um falar? nome também. Não é nada. Tá bom. Não Tá é bom. esse No nada. nada, no inteligência maior, mas eu tenho que. Aqui, Não é eu uso inteligência maior, não. aqui eu uso É só assim, ó. Tá. Sem comentários. Isso aí é só uma grande brincadeira. Por isso que quando ele viu o outro falando, eu sou um pobre coitado, ele já sabia. Aquele pobre coitado que ele estava falando é só uma brincadeira do grande espaço vazio. Não tem grande por que... espaço vazio é alguém? É um grande espaço vazio. Eu chamo de Deus. Mas não aquele Deus de barba branca. Por isso que eu não tenho problemas em falar nome, porque eu sei que o nome ele não comporta aquilo que realmente é. Mas, por exemplo, o eu sou, Deus, essa inteligência maior que formou do pó da estrela tudo, ou o silêncio, ou o espaço vazio, para mim tudo é a mesma coisa, entende? Só que eu não tenho problema de colocar um nome. Entende? Você não fica Eu não estou presa no falando nome. daquele velhinho, mas quando ele falou isso, havia tanto espaço que ele viu aquela pessoa falando: eu sou um pobre coitado. Mas ele viu que tinha tanto Deus ali dentro querendo ser exatamente aquilo que ele não sentiu nada. Que ele era só aquilo. Deus era só aquilo naquele momento, querendo experienciar aquilo. Então ele não sentiu nada. Então, isso é uma forma de ver, uma interpretação. Se essa interpretação te traz paz, te traz, né? Você fica bem, é plenitude, satisfação, é isso. Acabou. Por quê? O que é o final da história? É isso, ficar em paz, não ficar sofrendo, batendo cabeça. Agora, se é isso para você, ok. Essa abordagem que eu estou fazendo hoje, ela é uma abordagem mais próxima do budismo. Então, o budismo ele é mais vazio de nomes, de conceitos, né? E hoje eu estou me sentindo totalmente vazio. Amanhã, não sei. Mas, então, essa forma de desaparecer, para mim, ela é muito coerente, ela faz muito sentido, né? De não se agarrar em comentários, não nomear, tal, desaparecer. Porque enquanto você está aparecendo, você pode pisar numa casca de banana ou num prego. Ou seja, você pode se contrariar. Então, a história ainda é uma história, né? Não é Deus, é um vazio, é uma beleza, é isso, é aquilo lá. Mas ainda é uma história. Então, a probabilidade de uma história fazer uma curva, ir para um outro caminho, é grande. Então, enquanto há alguma coisa, né, enquanto há referências, enquanto há imagens, elas podem ser muito benéficas. Elas podem, inclusive, né, como no Bhakti, né, na devoção, elas podem dar aquela coisa maravilhosa. Então, mas isso pode também criar um perigo na ausência dessas imagens, na ausência do amor. Por exemplo, eu sinto um amor tão grande e tal. Daqui a pouco parou o amor, por que não? Porque ele estava ligado a alguma coisa. E essa coisa desapareceu. E agora eu estou órfão desse amor, né? Então, a história, ela é benéfica, mas ela ainda pode ser uma isca. É isso que está a questão. Ela pode ainda ser uma isca. Na hora que o Moody falou, o cara falou assim, eu sou um pobre coitado, e tudo bem, o Moody sentiu aquilo, mas não dá para saber se é mesmo, né? Mas eu sinto, nossa, pelo jeito que ele falou,
parecia que ele não estava sentindo nada. Mas se ele continua na história, daqui a pouco ele pode ser fisgado. E essa a questão maior e mais importante, né? Que a gente que iniciou o satsang falando isso, que nós somos vulneráveis demais, suscetíveis demais às iscas. Isso a gente não pode negar. Toda hora a gente está caindo numa história. Toda hora a gente está sendo... E o que é o resultado disso? Sofrimento da gente. Sofrimento, né? A gente fica aí batendo cabeça e sofrendo, batendo cabeça e sofrendo. Meu, isso não é vida. Isso não é vida. Então, a questão toda aqui é: vamos viver, não vamos sofrer. Porque a gente vive sofrendo por causa dessas fantasias, dessas histórias. Estou batendo nessa tecla, batendo nisso, porque eu sei que o raciocínio, a intelectualidade não vai levar você até esse ponto. Mas eu estou, sabe, forçando a barra, estou exagerando nessa história. Porque é algo muito libertador. Muito libertador. Se colocado em prática, é muito libertador. Te liberta de ídolos, te liberta de tudo. Porque existe um risco da gente estar projetando alguma coisa da pessoa nesses ídolos. E se tem um risco, né? A gente está querendo se ver nisso. Não estou dizendo que está errado, mas a devoção tem riscos. Isso tem riscos. Você chegar e de repente falar assim: nossa, então o mundo não é nada, tudo é vazio, nada tem importância, né? Por quê? Porque ainda tem ali alguém que pode cair numa isca. Então, o passo primeiro é: observe as iscas. Observe principalmente a atração que as iscas têm sobre você, o magnetismo que a isca tem sobre você. E saiba discernir quando você caiu no magnetismo e foi em direção à isca. Saiba discernir quando você foi fisgado ou fisgada. Saiba discernir quando o fio foi puxado e você acompanha isso sem nenhuma defesa, porque você foi fisgado. Então, olhe para sua mão. Obrigado, meus queridos. Até a próxima.